Imagina só uma viagem de trem que não te leva só a um outro lugar, mas a uma outra época. Parece coisa de filme, né? Mas é exatamente o que acontece lá nos trilhos de Sorocaba. E hoje a gente vai descobrir como. Então, como é que pode um trechinho de só 2 quilômetros fazer alguém viajar por um século de história? A resposta está num projeto incrível feito por gente apaixonada que transformou esses trilhos numa verdadeira máquina do tempo, o Trem Histórico de Sorocaba. Mas para uma viagem dessas acontecer, não basta ter o trem e os trilhos, né? É preciso ter gente cuidando. Gente que guarda a história. E é aí que entram os verdadeiros guardiões, um grupo super dedicado que está lá, mantendo viva a herança ferroviária da região. E aqui está o pulo do gato para entender esse projeto todo. Ele não é sobre dinheiro, é sobre paixão. O MPF Sorocabana é uma associação sem fins lucrativos. Isso quer dizer que cada viagem, cada parafuso apertado, tudo é feito com um único objetivo: preservar a memória das ferrovias. É um trabalho de amor mesmo. E olha, não é um passatempo não, o negócio é sério. A missão deles é tão importante que tem até reconhecimento oficial. Eles têm o certificado de OSCIP, dado pelo Ministério da Justiça, que reconhece o papel social deles. E ainda por cima, fazem parte da Associação Brasileira de Operadores de Trens Turísticos. Ou seja, existe um padrão de qualidade e um compromisso gigante com a preservação. Beleza, agora que a gente já sabe quem está por trás de tudo, que tal embarcar nessa jornada? O nome do trem é Trem dos Operários. E esse nome não foi escolhido à toa, não. Ele recria exatamente a rota que os trabalhadores faziam todo dia e que moldou a vida industrial da região. O trajeto é curto, só 2 quilômetros, mas cada metro dali é carregado de história. O trem sai do centro de Sorocaba e refaz o mesmíssimo caminho que os operários percorriam para chegar num dos polos industriais mais importantes daquela época, conectando a vida da cidade com o trabalho. Mas a viagem é muito mais do que só o balanço dos vagões, sabe? As paradas no caminho vão revelando as histórias que estão escondidas ali, ao longo dos trilhos. O trem passa por um lugar que é quase um fantasma de uma estação, onde antes ficava a estação Vila Cis, demolida lá nos anos 70, hoje só tem um vazio. E essa ausência é um lembrete muito poderoso do que se perdeu com o tempo e do porquê projetos como este são tão, mas tão vitais. O destino final da viagem de ida é a Fábrica Santa Maria, e a história desse lugar, nossa, é uma jornada por si só. Pensa só, ela foi fundada em 1892, virou um gigante industrial por 90 anos, e hoje, no lugar do barulho dos teares, tem o silêncio da memória, virou um museu da tecelagem.
É uma transformação linda de um lugar de trabalho para um espaço de lembranças. Olha o tamanho dessa torre. Sim. Claro que uma jornada histórica dessas precisa de um motor à altura, né? E nesse caso, as grandes estrelas do show são as próprias locomotivas que puxam os vagões. E aqui, a experiência se divide em duas. Nos passeios normais, uma mini locomotiva a diesel bem ágil faz o percurso. Mas em ocasiões especiais, que são anunciadas com antecedência, a grande estrela entra em cena. A Maria Fumaça, a locomotiva a vapor, clássica que realmente leva os passageiros numa viagem para o passado. Vamos parar um pouco e pensar nesse número. 1891. Essa locomotiva não é uma réplica. Ela é um artefato original do século XIX. É como ver uma peça de museu, só que em vez de estar atrás de um vidro, ela está viva, respirando vapor e funcionando nos trilhos. É sensacional. Essa frase resume tudo, né? A locomotiva 58 não é só um motor de ferro e fogo. Para a região, ela é um dos maiores símbolos do passado ferroviário, uma conexão viva com a história. E claro, para operar uma máquina de 1898 hoje em dia, é preciso juntar o passado e o presente. Apesar de ser um artefato histórico, a locomotiva passa por laudos técnicos super rigorosos todo ano. É a garantia de que essa viagem no tempo é feita com total segurança. É a história e a responsabilidade andando juntas. É uma aula de história interativa, um projeto de preservação tocado por gente séria e apaixonada, que resgata não só a memória dos trens, mas a memória do trabalho, da industrialização, de um jeito que você pode tocar e sentir. É um percurso minúsculo em distância, mas que viaja por um tempo imenso. Fica assim, pessoal, mais uma curiosidade aí pro canal Juca Moto Viagem. Até mais!